pastores, a igreja onde eu frequentava, ela não falava sobre essa questão, ela não abordava esse assunto, nem sobre o pecado e nem sobre o perdão, gente. E isso são coisas, essas duas coisas são muito importantes no caminho do seu encontro com Deus. Quando a gente quer conhecer Deus, a gente quer ter um compromisso com Ele, de ter um relacionamento com Deus, não tem como você se aproximar de Deus com essas coisas pendentes na sua vida e na sua alma, gente. É a questão de você não saber o que é pecado e o que não é, e a questão de você achar que o perdão não é necessário, que o perdão não tem nada a ver. As igrejas não falam muito sobre isso. Eu frequento a igreja desde novinha, lógico, e eu não sabia o quão importante era perdoar, gente. Perdoar, sabe? E o quão importante também é você saber o que é certo, o que é errado, o que agride os pensamentos de Deus e o que não agride a Deus, entendeu? E você sabe que a Bíblia diz que você não pode chegar diante do altar de Deus ou imaginar que você tem um relacionamento com Deus se você tem pendências ali em relação a pessoas, ou pessoas têm pendências em relação a você. O que é pendências? É dívida, gente. Se você acha que alguém está te devendo alguma coisa, sabe, te devendo alguma coisa, algum favor, você tem que perdoar essa pessoa e esquecer da dívida. E no caso, você está devendo alguém, você machucou alguém, você ofendeu alguém, você tem que ir pedir perdão. Tanto que existe, a Bíblia diz que é o seguinte, mais vale perdoar, né? Mais vale sacrificar e obedecer, mais vale obedecer do que sacrificar. Então como é que você vai passar a sua vida, achar que você vai ter uma vida, um encontro com Deus, se você não está preparado para perdoar o seu irmão, né? Perdão é uma coisa que, para quem não conhece, é difícil, é impossível você perdoar alguém que te fez mal. É como se você pensa da seguinte forma: se eu perdoar fulano, ele não vai pagar pelo que ele fez. Ele merece, segundo os nossos pensamentos mundanos. Nós achamos que nós somos o juiz. Nós achamos que somos o juiz para julgar as pessoas e condenar as pessoas. Nós não temos essa autoridade. Não temos autoridade de julgar ninguém e nem de condenar, muito menos de condenar, porque a palavra de Deus diz: se você julga alguém e condena alguém, você julga a si mesmo. Porque o mesmo delito que seu irmão comete, você ou cometeu ou vai cometer. Então, quer dizer, você pode julgar, não tem como você julgar alguém se você é idêntico àquela pessoa. Nós somos todos iguais, pecadores, miseráveis. É como um miserável vai julgar o outro. Alguém pode julgar alguém se ele for superior àquele alguém, né? Uma autoridade maior. Nós não somos melhores do que ninguém, do que nossos irmãos. Somos todos iguais. Não somos melhores que ninguém. Maior que nós é só Deus. Então nós não temos autoridade de julgar nem condenar ninguém, né? Então, gente, para vocês aí que acham que fulano fez um mal para vocês, ou realmente tenha feito, vocês procurem, peça a Deus que toque no teu coração, toque na tua alma e perdoe aquela pessoa. E perdoe várias vezes. Lógico que você não vai dar o osso, a cara, as costas para te bater, né? Você vai perdoar, você vai se manter um pouco distante para evitar que aquela pessoa te faça um mal maior, não é? Você não vai se colocar na mão dele de novo, né? Então, gente, a questão do perdão é uma coisa muito difícil, porque muitas pessoas não conseguem perdoar. Mas se você falar com Deus, se você entrar em contato com Deus, conhecer a palavra de Deus, você vai conseguir fazer isso sim. Porque se você olhar para Cristo, ele sofreu todas as perseguições, todas as agressões, todas as injustiças, e ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Ele disse: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus, ele veio puro aqui na terra, ele veio aqui puro, ele veio aqui santificado, não cometeu nenhum pecado, e ele se nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o irmão? Então, assim, é difícil? Pode ser difícil. Mas se você conhecer Jesus, se você deixar Jesus habitar em você, se você deixar Jesus morar em você, você vai conseguir perdoar. Porque a partir daquele momento,
vai ser Jesus que está em você. Então você vai conseguir perdoar. Muitas vezes, eu particularmente, quando eu de criança, tudo bem novinha, lógico, como todas as crianças, né, gente, eu tive bullying na escola, eu sofri aquelas coisas, me senti sozinha, aquelas coisas que crianças todas passam, gente, coisas normais mesmo, mas só que eu não tive apoio de nenhuma parte. Isso não aconteceu só comigo, não acontecerá só comigo, aconteceu com outras pessoas também, até pior também, né? Quantas pessoas aí são abandonadas, as crianças têm problema e são abandonadas pelos pais, né? Uma vez assisti um filme chinês, acho que chinês que eu assisti, que quando os pais descobriram que a criança era cega, abandonaram no meio da rua, simplesmente soltou a mão dela e abandonou. Aí eu imagino só, né, o sofrimento dessa criança ali no meio daquilo. Então, gente, são coisas que às vezes a gente acha o sofrimento da gente maior que o dos outros, e não é, gente. Sofrimento é uma coisa só, ninguém sofre mais que o outro, não, sabe? A gente tem sofrimento, sim. Sofrimento são coisas que causam nossa alma, mas são coisas que todos passam por isso. A maioria, todos que estão aqui vão passar por isso, não é? Mas é que a gente tem que tirar aquele pensamento, a gente tem que parar de se justificar pensando que, gente, eu sofri mais que todo mundo, eu tive isso, aconteceu isso comigo assim, eu fui pior, eu não sei o que. Gente, tem que parar de se colocar no lugar de vítima, de vítima, e ver o seguinte: não é só você que está sofrendo, não é só você que sofreu, não é só você que vai sofrer, você não é o único ali, entendeu? Muitas pessoas passaram coisas piores que você e tiraram de letra e venceram a vida. Jesus disse que ele venceu o mundo. Então, quer dizer, se ele venceu o mundo, ele veio como nós, carne e osso, e como nós, né, ele perdeu, ele se despiu do seu poder, da sua glória, para habitar entre nós como nós. E ele venceu o mundo. Ele se manteve fiel com Deus, se manteve fiel ao Pai, aos conselhos, à obediência do Pai. É o que nós devemos fazer também, né? Nós devemos não deixar que o mundo, que o maligno, que as pessoas usadas pelo maligno manchem as nossas festas, gente. Então, gente, se Jesus diz o seguinte: perdoe, nós temos que perdoar. Temos que perdoar. Temos que de repente, um método que eu usei para mim perdoar as pessoas e tudo mais, foi o método que eu usei foi o seguinte: eu estudei um pouquinho de psicologia, eu li muitos livros de psicologia freudiana e tudo mais, e eu vi que o que eu sinto, o que eu passo, muitas pessoas também já passaram igualmente a mim. Muitas pessoas muitas pessoas passam, todas as pessoas passam pelas mesmas situações que a gente passa. Não somos diferentes de ninguém. O mesmo que o seu vizinho acontece na casa do seu vizinho, na sua casa também acontece. As mesmas coisas que acontecem na sua casa, acontecem na casa do vizinho. Isso é indiferente de ser economicamente diferente, socialmente diferente. As mesmas coisas que uma mulher, uma dona de casa, passa na casa dela, uma senhora rica, poderosa, na casa dela passa. Eu creio que seja assim, sabe? Os filhos, o marido, são todos iguais, gente. Só muda de endereço. Então, assim, não tem por que a gente achar que a gente é diferente, que o outro é diferente. Eu tenho vergonha disso, não sei o quê. Gente, não é verdade. Todos nós passamos pelas mesmas situações, gente. Pelos mesmos transtornos, problemas, doença, sabe? Tanto que a gente morre vai para o mesmo lugar, diferente do quanto dinheiro você tenha, o que vai acontecer com o seu corpo, vai acontecer com o corpo do rico. Então não tem essa, gente. Nós não somos diferentes nada. Entre nós somos todos iguais, diferente da nossa cor, do nosso credo, do nosso modo de vida. Em Levítico, gente, fala que todos nós somos iguais, gente. Recebemos tanto o que faz o bem como faz o mal, geralmente tem o mesmo tipo de vida, né? O que faz a diferença é depois, né? Na vida de Jesus, aí sim vai haver justiça, né? Você vai receber o seu galardão, aquele que manteve fiel vai receber o seu galardão, e o que não vai ser lançado, né?
fogo do inferno, no caso. Então, gente, é isso, sabe? Sobre a questão do perdão, gente, um outro método que eu usei também para mim entender as pessoas e tentar compreendê-las e ver que elas não eram diferentes de mim, foi eu me colocar no lugar delas. Quando eu condenava com uma pessoa que tinha feito mal para mim, eu pedi que Deus me colocasse no lugar dessas pessoas. E eu, nesse processo de entender, de perdoar, eu comecei a me colocar no lugar daquela pessoa que eu havia condenado ela, que eu havia condenado pelo que fez contra mim. E eu usei esse método, gente, de me colocar no lugar dela. E é todas as pessoas que me feriram, gente, eu vi que elas eram mais infelizes do que eu. Mais infelizes do que eu. E eu, então, a partir daquele momento, eu consegui compreender o motivo pelo qual elas fizeram aquilo comigo. Eu comecei a entender por que elas fizeram aquilo. Porque aquilo que elas fizeram contra mim, fizeram contra elas. Então, gente, isso é um método muito importante. Se você quiser compreender o seu irmão, se coloque no lugar dele. Olha o que aconteceu com ele no passado, sabe? Porque a gente passa para os outros, a gente faz com os outros, geralmente aquilo que fizeram com você. Então, se você não recebeu amor, se você não recebeu carinho e compreensão, muitas vezes você vai fazer aquilo com outra pessoa. E você vai achar... Gente, só pegar um pouquinho de água aqui. Ai, tô no calor. Vou pegar um copo d'água. Nossa, foi demais. Nossa, a água tá morna, tá horrível. Então, gente, isso funciona. Você se colocar no lugar daquela pessoa que te magoou, você se colocar no lugar dela, então você sabe de onde vem aquilo, sabe? As pessoas, geralmente, elas não dão aquilo que elas não têm como dar aquilo que elas não receberam, né? Muitas vezes, elas podem, às vezes, colher de uma outra pessoa, ou então copiar o exemplo de uma outra pessoa e passar para frente. Mas, geralmente, as pessoas têm uma tendência a julgar sobre os outros o mal que fizeram contra elas descontarem na outra pessoa, né? Elas não pensam assim, não, fizeram comigo, eu não vou descontar no fulano, eu vou agir diferente, eu não tenho o direito de fazer, mas muitas vezes a pessoa é revoltada, a tendência dela é descontar no outro que fizeram com ela, né? E isso é triste, gente, é triste, porque uma criança apanha dos pais, e de uma forma, lógico que a tendência dela é bater nos seus filhos também, né? Tanto que se o filho apanha do pai, e o pai bate na mãe, e o pai bate nele, lógico que a tendência amanhã é ele bater na esposa dele, bater nos filhos dele, porque a herança que ele recebeu, se não for orientado a fazer o contrário, ele vai fazer isso, não é? Eu vejo muito isso aqui na minha vizinhança, eu vejo isso muito nas pessoas, sabe? Geralmente quando o pai agrediu a família, maltratou a família e tudo mais, os filhos vêm e repetem o erro, sabe? Fazem a mesma coisa com seus filhos, né? Com suas namoradas, no caso, né? Com suas irmãs e por aí vai. É triste, né, gente? Eu acho que o Brasil é carente dessa ajuda psicológica, né? Que deveria ter e não tem, né? Porque é por isso que a criminalidade, a bandidagem no Brasil é muito forte. Porque as crianças, elas são jogadas aí no mundo, aí de qualquer jeito, de qualquer forma, e eles crescem rebeldes daquele jeito, e acabam isso virando uma bola de neve, passando isso pro outro, coisa e tal, e vira isso, né, gente? Apesar do país não dar uma educação de qualidade, uma sustentação, uma infraestrutura para o ser humano, né? Que tudo mais. Então, por isso que o Brasil tem tantas cadeias, né, gente? Tantos presídios, né? Porque as crianças não nascem más, né? Não nascem, elas nascem inocentes e puras, né? Mas o que elas colhem do ambiente que elas nascem, né? E é duro, né? Por isso tantas cadeias. Eu acho que tivesse um olhar especial dos governos, né, para essas crianças aí, não até 6 anos, eles falam aí, sabe? Ah, criança não sei o que até os 6 anos de idade. Gente, não é 6 anos de idade,
né? Pelo menos uns 15 anos de idade.